Oito Pilares Podcast, episódio 2, Os Oito Pilares. Fala galera, eu sou o Big. Eu sou o Kelvin. E estamos de volta para o segundo episódio do podcast Oito Pilares, o podcast sobre Fábula Última. A gente queria começar esse segundo episódio agradecendo aí os comentários, agradecendo as impressões que a galera fez do primeiro episódio nas redes sociais. Você chegou a ver alguma dos comentários do pessoal? Eu vi um pouco pelo Instagram, mas eu confesso que eu não acompanhei muitas outras redes. O Rodrigo é quem cuida mais dessas coisas. Inclusive sigam a gente lá, quem não tá seguindo, sigam a gente no Instagram, que é 8 Pilares Podcast. A gente também tá no YouTube, tá também com Twitter. É Twitter o nome, tá? Não é X. Estamos também no Blue Sky e também naquela rede dos Homens da Caverna lá, o Facebook. A gente queria agradecer aí a galera, não tem como falar o nome de todo mundo, não tem como ler os comentários de todo mundo, então eu vou só citar aqui alguns, pessoal lá que mandou mensagem no YouTube, lá o Matheus Chagas, o Renan Dias, o João Kira, Lael França, o professor Alan Caetano, Eidex e o Maximiliano Ferreira. Lá pelo grupo do WhatsApp, a galera, também muita gente lá do grupo do WhatsApp do Fábula Última mandou comentário. Eu vou citar aqui o Lousada, o Lelucas, o Guilherme Cássio, o Vitor Guimarães, o Rodolfo Machado. E também, pelo WhatsApp aqui, quem comentou hoje foi o Daipen, né? Que a gente citou ele no primeiro podcast, que ele é jogador do nosso grupo, né? Não joga no grupo do Kelvin, mas é do nosso grupo. E lá do Discord também muita gente comentou. E eu queria, para representar a galera do Discord, eu queria deixar o comentário do Tails, que além de ser um dos moderadores lá do grupo do Discord do Fábula Última, ele é um brasileiro que está creditado em um dos livros do Fábula Última, né? Ele está agradecido lá no Atlas do Natural Fantasy, né? Que o Ema mandou um agradecimento, colocou entre os agradecimentos lá o Tails. Você quer ler o comentário do Tails, Kelvin? Tá, ele comentou sobre o que a gente tava falando, de que nosso grupo não é muito sobre combate, a gente não conseguiu estressar o sistema naturalmente na nossa campanha e tudo mais. Então ele comentou um pouco sobre essa questão do combate no Fábula Última. Uhum. Ao contrário de vocês dois, eu sou bem focado nos combates e na parte mecânica. Fábula Última, apesar de não ter grid, pode ser bastante tático, a ponto de que cada combate vira uma espécie de puzzle para resolver. Inimigos que trocam de vulnerabilidades e resistências, inimigos que são imunes a todo tipo de dano até você derrotar todos os minions ou desativar uma barreira através de um relógio, ondas de minions que vão aparecendo conforme os primeiros vão morrendo e até chefão com 2 ou 3 fases de combate. Fábula Última dá para fazer uns combates bem elaborados, o que é bacana. Também dá para fazer uns combates bem difíceis se o GM não tiver cuidado. A gente falou, né, que o Fábula Última ele não tem tanto combate tático, mas a gente falou no sentido de miniatura, né? O Kevin até citou o grid de combate. Sentido de movimentação mesmo, assim, dessas questões. De você estar com cobertura e coisa, mas se você parar pra pensar, o Tails tá correto. Dá pra fazer uns combates bem estratégicos nesse sentido aqui no Fábula Última, né? Sim. Inclusive na nossa campanha, no final do primeiro arco, a gente teve uma luta de chefe que naturalmente, nós, os jogadores, nós percebemos que, olha, se eu agir primeiro, eu vou conseguir buffar você de tal forma, então você pode agir depois, lançar outro buff em cima do meu, e aí os DPS vão conseguir dar, sei lá, o dobro de dano. Uhum. E é isso, e é uma coisa bem JRPG mesmo. Quando você tá jogando de JRPG, geralmente você se preocupa com quem vai agir primeiro e o que é que vai fazer, porque vai tentando sempre criar esses mini combos, essas mini interações que vão dar um escalado no combate. Como eu sou o narrador, então essas coisas são responsabilidade minha, né? Só que eu tô indo aos poucos, né? Porque como é um sistema que eu tô começando a aprender agora, eu tô tateando ainda nessa parte. Lá no outro grupo, você falou da última aventura do arco, mas lá na aventura do outro grupo da campanha, eles enfrentaram também um chefe que era uma árvore gigante com 2 braços, só que cada braço era uma criatura separada do tronco, então eles tinham que derrotar os braços para poder bater no tronco. Então eu ainda tô tateando, mas é por aí, eu tô indo por esse lugar que o Tails comentou aí, é por aí que eu tô indo, é bem legal, dá para explorar muita coisa. Obrigado, Tails,
Espero que você continue ouvindo aí. Tá aí o Teus representando a galera do Discord que comentou. Sobre as notícias aí da semana, desses últimos dias aí, depois que o podcast foi lançado, a Karen Soarelli comentou, aparentemente ela ouviu o podcast, ela disse que gostou. Você conhece a Karen, né, o Kelvin? Sim. Da Jambô? Sim. Ela é autora e, além do mais, ela é a editora-chefe, simplesmente a que manda em tudo, em todas as linhas da Jambô, é ela que decide. E ela falou lá, postou uns stories, além de comentar sobre o podcast, dizer que achou legal e tudo, ela postou uns stories lá falando de uma reunião que ela teve com a galera do Fábula Última, que confirmou que o financiamento é em junho, agora, junho. Então, a gente tinha falado que era maio, mas tinha sido adiado. Uhum. O adiamento aparentemente foi só de um mês. E falou também que serão 4 livros que serão lançados nesse financiamento. Como ela falou que está traduzindo um livro que a gente já sabe que é o Press Start, né? Que é tipo um... Fast Play. Exato. Então, um demo. É, um Fast Play. Então a gente imagina que os outros 3 sejam o básico e o Atlas High Fantasy e o Techno Fantasy, que são os 2 que saíram primeiro, já que o Natural Fantasy saiu agora nesse mês de março, né, se não me engano. Ah, então eu duvido muito que esteja agora aqui, não tem? É. E ela também falou com a gente, quem sabe, fazer uma parceria. Quem sabe, hein, cara? A gente fazer uma parceria com a Jambô aí, com o podcast. Vamos ver, né? Vamos ver. Novidades em breve. Bom, vamos pro assunto. Quando eu fui fazer a pauta do que seria o podcast, os episódios do podcast, seria muito natural que um podcast chamado 8 Pilares falasse primeiro dos 8 pilares, né? Mas eu decidi que não, porque a gente precisava de um episódio para apresentar o jogo, que é exatamente o primeiro. Se você caiu de paraquedas e não ouviu, ouça que vai ser bem legal. Mas aí tá na hora de falar dos 8 pilares, que é basicamente, como a gente citou lá no primeiro episódio, é como os mundos de Fábula Última são construídos. Ele vai ter um passo a passo na hora de criar o mundo, que é criado em conjunto com o mestre e os jogadores. Mas só que os 8 pilares, eles são só, digamos assim, as diretrizes, né? Quando você vai criar um mundo, ele dá aquelas diretrizes que os jogadores têm que seguir para poder fazer com que todos os mundos de Fábula Última eles tenham algo em comum. Eles podem ser de várias formas, mas eles têm em comum entre si os 8 pilares, né? Você acha que durante a criação do mundo, que é mais importante que a criação de personagem no Fábula Última, né, que vem primeiro, né? Você cria primeiro o mundo e depois cria os personagens. Você acha que a gente conseguiu seguir bastante aí esses 8 pilares? Olha, ao mesmo tempo que eu não acho que a gente estava exatamente preocupado, mas eles são tão naturais ao gênero do JRPG. Quando você lê os 8 pilares, você vê que ela é tão natural ao gênero JRPG que se você tá criando uma campanha baseada nisso, até é difícil fugir deles. Uhum. Então a gente meio que naturalmente, a gente foi, se a gente pegar nosso cenário, pra ser sincero, eu acho que nenhum dos 4 jogadores estava realmente preocupado com os 8 pilares aí. Pensando assim, nossa, tem que ter esse pilar aqui, não, mas se você pegar hoje em dia o que a gente criou lá, você vai encontrar todos, porque é muito natural. Eu li até, durante a criação, eu li pro forma, porque vocês tinham que estar com isso na cabeça, e eu concordo, vocês até não pensaram muito, mas eu tava, como eu também participei da criação do mundo, eu tava com eles na cabeça, porque tem muitas coisas ali que, nos 8 pilares, que a gente vai ver daqui a pouco, que se você não tomar cuidado, você esquece. Principalmente a parte dos heróis serem protagonistas, que a gente vê uma criação do mundo e... todo RPG teoricamente teria que ser assim. Eu até falar, tem várias regras boas em outros jogos. Eu cito muito Dungeon World quando acontece isso, ou PBTA como um todo, né? Que tipo assim, tem regras excelentes que todo mestre usa. Mas o que é bacana do Dungeon World é que tá na regra. Aquilo ali que você tem que fazer tá na regra. Então o Fábula Última tem isso também. Tipo assim, os heróis são os protagonistas. O mundo gira em torno deles. O mal que existe no mundo vai se importar com o que os jogadores estão fazendo, com o que os personagens estão fazendo. Então eu acho bacana essa parte que é bem... Sim. Eu acho importante estar
tinta no papel, tá? Entendeu? Ou pixel na tela, dependendo de como você lê o seu Fábula Última. Exato. Pra você saber que aquilo ali faz parte do jogo e tem que ter pra poder fazer sentido. Sim, concordo. Antes de a gente começar aqui nos 8 pilares, uma coisa que o próprio livro, ele dá exemplos, né? Que tipos de mundo que você pode construir durante a criação de mundos, né? E eles dividem em 3 tipos que, a princípio, eu acho que quando eles escreveram no Fábula Última, me pareceu que era, tipo assim, só exemplos mesmo. É um mundo high fantasy, ou um mundo natural fantasy, ou um mundo techno fantasy. Só que com o tempo isso cresceu tanto que virou suplemento, né? Uhum. Como a gente já falou, tem o Atlas High Fantasy, o Techno Fantasy e agora saiu o Natural Fantasy, agora em março. Então a gente vai citar, antes de começar os 8 pilares, a gente vai citar aqui o que seriam esses tipos de mundo, pensando de onde é que veio, né? Assim, as inspirações, se a gente conseguir relacionar com o nosso mundo de campanha ou com outros mundos de outros jogos ou de outros de RPGs eletrônicos, a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai falar desse tipo de mundo bem rapidamente, né? Porque depois vai ter um podcast para cada um deles. O High Fantasy, ele é o quê? Altos castelos, cidades magníficas, magos sábios e princesas, amizade e esperança. É o clássico, né, Kevin? High Fantasy, quando você pensa na fantasia medieval. Alta fantasia, sei lá. Os primeiros Final Fantasy, Dragon Quest, geralmente são baseados nisso. Uhum. A maioria de JRPG, pra ser bem sincero. E cenários de RPG tradicional? Você consegue lembrar de algum que é High Fantasy, assim? Cara, quase todos de D&D, Forgotten Realms, acho que Forgotten Realms é bem High Fantasy. O Forgotten Realms, ele é meio uma coxa de retalhos, mas eu gosto de falar de Cormyr, né? Que é aquele reino lá do rei Azir, né? É Azir? Esqueci o nome do rei, né? Azir não. Sei lá, o reino do dragão púrpura, né? Tem uma corte, o rei, tem a princesa e não sei o que. Essa parte de Forgotten Realms, ela é bem high fantasy, assim mesmo. De cavaleiros e exércitos reluzentes, e tem tudo isso, né? Sim. Aí tem a vertente que é, digamos assim, que é o contrário do High Fantasy, que é o Natural Fantasy, que seriam florestas ancestrais, ruínas antigas, jovens eremitas e guerreiros selvagens e harmonia com a natureza. Isso aí, cara, quem seriam os Zeldas mais recentes aí do... Eu acho que sim, acho que os 2 Zeldas mais recentes, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, eu acho que se encaixa bastante disso, pra ser sincero. Tem outro JRPG que se chama Ni no Kuni, que também é bem isso. Em cenário de RPG, eu consigo pensar no que a gente comentou da semana passada, que é a base do Fábula Última, que é o Ryutama. Ryutama, pode ser verdade. Inclusive, pelo que eu pesquisei, esse termo foi cunhado pelo Ryutama. Foi até meio complicado encontrar referências, porque ninguém mais usa esse termo Natural Fantasy. É, verdade. Tem lá mas tem no Ryutama, verdade. Quando eu penso em Natural Fantasy, eu penso na série Mana, mas eu nunca joguei a série Mana, ou se eu joguei eu era muito novo, eu não lembro, cara. Você tem referência da série Mana, Secret of Mana? Eu joguei um pouco de Secret of Mana, bem pouco mesmo, pra ser sincero. Eu vi ele como uma referência a Natural Fantasy, né, em alguns pontos. Nas pesquisas que eu fiz, mas eu não tenho como dizer em primeira pessoa se, não, beleza, isso aqui realmente combina, porque eu não tenho tanta experiência com a série, eu não sou muito chegado nela. E o terceiro tipo de mundo aí que pode surgir da sua criação é o Techno Fantasy, e esse aqui é clássico, né, Kevin? Esse aí todo mundo vai conhecer o jogo base disso aí. É só descrever aí que todo mundo vai lembrar o jogo na hora. Vai, fala aí. O Techno Fantasy é cidade de metal e poluição, mercenários e sobreviventes, exploração da natureza e desigualdades. Final Fantasy VII, né? Final Fantasy VII, Final Fantasy VI. O Final Fantasy VI também, né, cara? Final Fantasy VI, Final Fantasy VII. E eu acho que eles são os dois principais. Quem escreveu isso estava pensando exatamente Final Fantasy VII. É, cara, tem tudo isso, inclusive tem tudo isso, né, no 6, né? Ele meio que... Mercenário, sobrevivente, exploração da natureza. E no 6 ele tem até essa parte das cidades de metal e poluição, mas a exploração não é da natureza em si, é dos spares, né, que são espíritos
né? É outra coisa. Mas o 7 não, pô. O planeta tá sendo sugado, basicamente. Essa descrição aí o cara olhou assim e fez, vou descrever Final Fantasy VII com o menor número de palavras possíveis. Parando pra pensar, você vê aspectos dessas três coisas no nosso mundo lá em Gaia, que a gente usa um nome muito criativo. Cara, nosso mundo, eu vejo os grupos. Eu não sei, eu não conheço tão bem o outro grupo, porque, pra quem não sabe, a nossa campanha é dividida em dois grupos que, óbvio, os jogadores se conhecem, mas os personagens não fazem ideia que o outro existe. Uhum. E eu sei que o outro grupo, ele é mais Tecnofantasy e o nosso grupo é mais High Fantasy. Você acha? Isso ficou um pouco engraçado, sim, eu acho que sim. Bom, o nosso grupo é uma pirata do céu, um homem-pássaro, ninja, aí tem um paladino e um guerreiro. E o outro grupo, se eu não me engano, tem um robô, tem umas paradas mais assim. Mas eu vou te falar que eles também, pelo menos uma parte do arco de campanha deles, passou uma coisa, como eu falei, da árvore, né? Passou por um lado Natural Fantasy também, porque eles estavam numa floresta e tinha... Inclusive, na hora que eu fui escrever essa aventura, eu usei referências, fui atrás de referências de Natural Fantasy pra poder fazer isso. Perfeito. Do Fábula Última. E aí tinha uma floresta lá que tinha um labirinto e tinha um espírito da floresta. Pô, eu usei bem referência de Natural Fantasy. E tem o personagem do Daipen. Eu tô citando o Daipen mais uma vez, eu vi. Mas o personagem do Daipen, ele é um guerreiro tribal, tá ligado? Do deserto. Pô, ele também tem um lance assim, meio Natural Fantasy também, eu acho legal. Inclusive, ele até vai usar uma classe, se eu não me engano, que é dançarino, dancer. Pô, bem legal o personagem dele. E tem então o grupo tá bem misturado. Eu acho que eu vejo, realmente, eu gosto dessa mistura. A gente fez um mundo de propósito misturando tudo, né? High Fantasy, Natural Fantasy, Techno Fantasy. E eu acho legal, eu gosto bastante dessa mistura aí. Também eu acho melhor do que, assim, eu acho mais divertido até, pelo menos pro nosso estilo de jogo, claro, não existe jogar errado, né? Mas pro nosso estilo de jogo eu acho mais divertido do que você travar. Não tem que ter isso aqui, e só isso aqui. Eu acho mais divertido quando vai fluindo e você vai pegando referência e vai juntando, e quando você vai ver, você olha, daqui dá pra se encaixar nesse aspecto, aqui é outro aspecto. Uhum. Vamos então entrar no grosso do podcast. Vamos falar dos 8 pilares em si. E para falar dos 8 pilares, a gente chamou um convidado para ler os 8 pilares aqui pra gente. Porque nem eu tenho uma voz tão boa e o Kelvin, apesar de ninguém reclamou, chamou você de filho do Walter White, Kelvin, no podcast. Acho que é porque já tá velha a referência. Piada envelheceu, né? Mas aí eu chamei uma pessoa, um youtuber, meu amigo, o Matheus Herpich, que ele é, além de ser youtuber, né, que ele tem o canal Ideias Arcanas, quem quiser dar uma olhada, o link tá na descrição. Ele também é tradutor da Retropunk, tradutor premiado, inclusive, ele foi recentemente premiado aí, melhor tradução do Weizen, então ele é um cara, gente boa, não me cobrou nada pra fazer essa narração aí dos 8 pilares pra gente. Então, vou pedir pro Matheus ler os 8 pilares, claro, de um por vez, a gente vai comentando aqui. Vamos lá, então. Ruínas antigas e terras austeras. O mundo é um lugar antigo e perigoso. Cidades e vilas são separadas por vastas planícies, desertos escaldantes, picos congelados e florestas impenetráveis. A terra é pontilhada com fortalezas em ruínas e santuários dedicados a divindades cujos nomes foram perdidos com o tempo. Civilizações passadas e eras de escuridão deixaram para trás um mundo de poderosos artefatos e lendas enigmáticas, bem como lugares mágicos e frequentemente perigosos. A gente até vai citar aqui também, porque cada pilar no aspecto High Fantasy, Natural Fantasy e o Techno Fantasy tem pequenas variações. Então, a gente vai citar também isso aí, tirado diretamente dos livros. Então, se você quiser mais detalhes, você vai diretamente nos livros aí para conferir. Então, Kelvin, o primeiro pilar, né, das ruínas antigas e terras austeras, ele é o básico, né? Ele funciona como o primeiro para você entender basicamente qual é a estrutura do mundo. A diferença dele no High Fantasy, ele cita aqui, né?
densas florestas, cidades antigas enterradas nas areias, castelos assombrados e ruínas sinistras. É aquilo que a gente falou, né? Tudo é um pouco épico, né? Assim, né? Sabe o que é que me lembrou quando ele fala essas coisas assim, castelos assombrados, ruínas sinistras? Me lembrou outra coisa que é High Fantasy, que eu acho que pode ser considerado, apesar de pontos serem Low Fantasy, mas Senhor dos Anéis, né? Sim, é. Ruínas sinistras, eu lembro da cidade lá, Minas Ithil, né? Que virou Minas Morgul, né? Que é uma ruína, uma cidade destruída, que virou a casa do espectro do anel. Pô, acho... Apesar de, quando a gente fala, apesar de ser Low Fantasy, é o pai do High Fantasy na questão de RPG, né? É. Só existe esse High Fantasy RPG, basicamente foi tudo baseado em Senhor dos Anéis. E aí no Natural Fantasy ele vai pra outra coisa, vai pra outra pegada. São vastas regiões desabitadas, onde o solo e as raízes se confundem com ruínas minerais do passado. Eu já me lembro, eu sempre volto pros Zeldas recentes aí, né? Esses dois últimos Zeldas é muito isso. Quem jogou sabe que você tá andando e do nada você vê umas tecnologias antigas, assim, enterradas. Aí você vai explorar e acaba que é uma parada muito mais tecnológica do que o resto do mundo que você tá vivendo no momento. Uhum. Também me lembra no Numenera, né? Que no Numenera também tem essa parada. Numenera sim, tem Numenera. Apesar do Numenera ser mais um sci-fi, mas ele é bem isso. Ele é bem essa parada de Natural Fantasy, na real. É, porque pelo menos essa parte da tecnologia enterrada, né? A Numenera basicamente é isso, é coisa de civilizações antigas que o pessoal tá redescobrindo, tá ligado? E aí tem o Tecnofantasy, que ao invés de você ter florestas e planícies separando as cidades, você tem áreas contaminadas por radiação, zonas militares vigiadas, ou risco de viagem entre planetas. Quando eu li isso, eu me lembrei do Phantasy Star, tá ligado? Você tem vários planetas pra explorar. Phantasy Star. Eu lembrei automaticamente do Fallout, por causa da radiação. Sim. Mas acho que acaba aí as coincidências com o Fallout. Uhum. Essas zonas militares vigiadas eu me lembrei do Final Fantasy VI, porque tá tendo, no começo do jogo, tá tendo uma guerra, né? E aí lá o Império tá tomando a cidade, aí tem parte que você não pode ir porque tá bloqueada, pô, tem tudo isso também. Sim. Então, o segundo pilar aí, Matheus. Um mundo em perigo. Vilarejos, castelos e cidades-estado estão entre as poucas áreas que não estão literalmente infestadas de monstros, bandidos e criaturas hostis. Muito mais perigosos ainda são os vilões, antagonistas poderosos que lançam suas sombras sobre toda a Terra. Feiticeiros cruéis, deuses malignos buscando reencarnação, imperadores sedentos por poder, talvez até entidades alienígenas. Há um único e indizível terror por trás dos perigos do mundo, e nossos heróis estão fadados a cruzar seu caminho mais cedo ou mais tarde. Esse pilar, ele coloca, né, o perigo, né? Ele fala dos perigos, dos desafios que os jogadores vão enfrentar, tanto dos monstros quanto dos vilões, né? Quanto da ameaça dos vilões. Sim. Quando fala de imperador, né? Não tem como não lembrar do Final Fantasy VI, né? Dos imperadores e tudo, mas todos aí são tropos bem conhecidos, né? O mundo dominado pelo mago, o Sauron dominando a Terra-média, ou o Saruman querendo tomar lá a terra de Rohan. Ou a Shinra querendo dominar a Midgar inteira. Isso. No High Fantasy, ele fala de segredos incríveis e magia poderosa são apenas a ponta do iceberg. Os vilões podem ser apenas peões no jogo ainda maior. É como sempre esse tom épico, né? De que começa com uma coisa, com um vilão ali que é importante, né? Para poder se movimentar a trama, mas sempre vai ter alguém que tá por trás desse vilão, né? Sim, muitas vezes o JRPG é um clichê bem comum que no JRPG o vilão que você acompanha a história toda, ele meio que se arrepende no final, só que agora é tarde demais, aí vem essa entidade, pode ser cósmica, pode ser divina, pode ser qualquer outra coisa que é muito poderosa, você não consegue falar com ela, você não vai convencer ela a desistir, você vai ter que enfrentar ela de fato.
No Final Fantasy VI tem disso, né? Porque, por exemplo, o Imperador parece ser o inimigo, só que o Imperador ele fecha um acordo com os heróis, e aí o Kefka não quer, e aí ele faz a merda lá, e ele vira o maior vilão da história, né? Sim. No Natural Fantasy a humanidade tem uma relação de sobrevivência na natureza, enfrentando os perigos ou resistindo a eles. Então, a natureza é uma das grandes partes do Natural Fantasy, principalmente na questão dos monstros, né? Aqui ele não cita como esse pilar seria diferente na questão dos vilões, mas nos monstros é aquele negócio, os monstros gigantes lá. Isso me lembra um pouco do Final Fantasy VII também, por causa dos weapons, né? Que, tipo assim, eles são, teoricamente, parte da natureza, né? De certa forma. De certa forma. O Final Fantasy XV também tinha uns monstros gigantescos lá que chamava atenção. Aquela parada eu nunca joguei, cara. Eu sou incapaz de opinar sobre qualquer Final Fantasy depois do 10. Ah, é? Eu sou completamente incapaz. Eu lembro que tinha muito na internet. O pessoal que jogou aí deve saber do que eu tô falando. Eu posso estar falando merda também. Mas eu sei que tinha uns monstros que eram gigantescos. Eu achava aquilo muito maneiro, cara. Tipo, os personagenzinhos enfrentando. Tá certo que nos outros Final Fantasy tem isso também. Mas eu achava era no 15 que tem aqueles caras. Que eram uns caras, pareciam uma boy band coreana. Sim, é o 15. Pois é, eu achava muito legal. Porque eles bem pequenininhos, os monstros. Um titã, tá ligado? Eu achava massa aquilo. Porque quando nos outros, até o 10, que era RPG por turno, assim, é legal você ter um monstro gigante, só que não tem tanto impacto quanto sendo terceira pessoa, ação, né? Que você tá em tempo real com o monstro ali. Corre ao redor do bicho, às vezes até sobe nele, né? É mais impressionante visualmente. E no Techno Fantasy tem aquela questão assim, do que o perigo nem sempre é óbvio, como uma ameaça que pouco a pouco faz as pessoas aceitarem sua existência como um mal necessário. Aqui sim é a Shinra. Shinra, que é aquela empresa, que é basicamente a tecnologia que tipo, ela tá fazendo mal ao mundo, só que a gente precisa dela como sociedade, né? Então, talvez ali nem seja tão ruim assim. Ela quer dominar a energia lá, né? O Mako, né? O live stream. Mas o pessoal precisa para poder, porque é eletricidade basicamente, né? Mas aquilo ali tá fazendo aos poucos, tá destruindo o mundo e a galera nem se toca, né? Só quem começa a se tocar é o pessoal mais ligado nessa parte. Nessa parte tem um pouco do Natural Fantasy, porque como a gente falou, né? Os estilos se misturam. Então o Final Fantasy VII não é totalmente techno, né? Nessa parte ele tem muito do natural. Do live stream e tudo, da relação com a natureza. Acho legal. Então vamos lá pro próximo pilar. Comunidades em conflito. O mundo pode estar em perigo, mas seus habitantes ainda estão divididos por rancores antigos, cismas religiosos, memórias de crimes de guerra, e o conflito entre magia e ciência estão entre as causas mais comuns de inimizade. Reunir essas comunidades será a chave para derrotar os grandes males do mundo. Os protagonistas devem ajudá-los a superar suas hostilidades e ver suas diferenças como bênçãos, em vez de obstáculos. Aqui nesse pilar, você vê que ele dá como fosse um zoom no conflito, né? Porque o primeiro fala das cidades serem separadas por grandes perigos, né? Tem vários perigos ao redor das cidades, mas dentro das cidades ou das comunidades, dos grupos, elas também estão em conflito, sejam dentro dela, né? Sejam facções dentro dela, ou uma com a outra, um país com o outro. Então, aqui no High Fantasy, ele fala o seguinte: cedo ou tarde, o conflito pode escalar para embates ideológicos, como liberdade versus lei, esperança versus desespero, tolerância versus preconceito. Aí vai para uma coisa mais, mais filosófico, né? No High Fantasy. Você tem algum exemplo? Eu não consegui pensar em nenhum, cara. Olha, esse aí, sinceramente, foi o pilar que eu pensei assim. Eu também não consegui encontrar nenhum exemplo muito gritante, assim, que eu conseguisse dizer, ó, isso aqui é isso, então. Dá pra citar, por exemplo, o Final Fantasy Tactics. Tem uma história bem pesada nisso, e é High Fantasy pra caralho, Final Fantasy Tactics. Com certeza, ali não tem como. E a história é bem pesada em questão desses conflitos ideológicos e tudo mais. É bem política, é uma história bem política.
Boa, boa. Então pronto. Se a galera tiver mais exemplos aí desse pilar sendo baseado no High Fantasy, manda um comentário aí, onde for. Nem eu, nem o Rodrigo é especialista. Ah, Sim. não, com certeza Então, não. tipo, se alguém tá esperando, nós vamos ter referência pra tudo, a gente não vai ter. Mas a gente também não se importa se vocês chegarem, comentarem e tal, até ajuda pra no futuro. Se tiver alguma coisa que a gente pode pesquisar, pode ver. E aí, no futuro, a gente já vai ter essa referência, já vai trazer, já vai conseguir ver melhor essa questão. Nosso repertório é vasto, mas não é ilimitado. Então, vai ter coisa que a gente vai travar, que fala, não sei, é isso aí, galera. Vocês me ajudam? Natural Fantasy, os conflitos são menores e localizados como briga entre clãs ou vilas combatendo espíritos. Isso aqui é bem clássico, né? Guerra interna mesmo, assim, uma família brigando com a outra. Tribais, assim, entre dois povos diferentes que no final você tem que conversar com os dois pra fazer eles terem Esse entendimento, né? esse entendimento, essa união que precisa deles pra combater o mal maior. E no Techno Fantasy a parada vai pra uma coisa mais mesquinha, né? Porque os vilões, né, eles manipulam os conflitos pra evitar que a galera se una, né? Porque o objetivo final dos heróis nessa parte, nesse pilar, como o Matheus falou aí, é fazer com que as diferenças sejam superadas, né? Sim. Os vilões do Techno Fantasy eles não querem isso, né? Não querem a paz entre nós, né? Porque senão nós vamos levar a guerra aos senhores, né? Exatamente. Então é isso. Vamos pro próximo pilar, então? Todas as coisas têm alma. Toda a matéria que forma o mundo, incluindo suas criaturas, a terra, o céu, o sol e as estrelas, fazem parte de um vasto fluxo de energia espiritual. A origem, natureza e função dessa energia podem variar dependendo do mundo que você cria, mas sua presença é inegável e qualquer um que possua a habilidade de manipulá-la, seja por meio de magia ou de ciência, é uma força a ser reconhecida. Antes de falar de qualquer tipo de mundo, eu já penso logo mais uma vez no Final Fantasy VII, com o Mako, o Life, Final Fantasy X. o 10, né? Faz até a parada viajar no tempo. Então, Final Fantasy X é literalmente isso. Tudo tem alma. Aham. A Yuna, que é a protagonista da história, a Yuna é uma sacerdotisa que tem esse papel de, vamos encaminhar as almas para o próximo reino. Foi bom você ter lembrado. E a Yuna, ela tem muito essa parte só sendo que é Natural Fantasy, né? Essa parte da conexão, é bem tribal mesmo, né? Sim, o Final Fantasy X tem também essa pegada de Natural Fantasy, assim. Tem uma parte que é meio técnica, uma parte que é a misturada total. Uhum. No High Fantasy, o fluxo das almas é a única coisa verdadeiramente eterna, mas não possui vontade própria e pode ser manipulado por magia e entidades poderosas. Isso aqui é o básico do RPG, tipo assim, de onde é que vem o poder da galera? De onde é que os magos extraem o poder? De onde é que os clérigos extraem o poder? É desse fluxo de energia que não tem um rosto, né? Não tem uma vontade própria. É manipulado por quem pode, por quem consegue. Uhum. No Natural Fantasy, ele é algo central e explícito. Os espíritos se manifestam, os elementos e criaturas, em runas que protegem locais sagrados, etc. Final Fantasy X. Exatamente. No Zelda também, né? Ou não? No Zelda não tem tanto. Não tem tanto Zelda. No Zelda não tem tanta essa questão de energia e espírito e tal. É mais uma tecnologia antiga muito avançada. E o Techno Fantasy, esse pilar acontece de forma mais fria e distante, mesmo que o fluxo das almas seja reconfigurado com uma estética futurista. Aí é bem doideiro. Tipo assim, o fluxo das almas existe no Techno Fantasy, só que ele pode ser, sei lá, uma entidade, uma internet, uma inteligência artificial, sei lá, alguma coisa assim. Acho que alguma coisa assim. Não consigo lembrar de cabeça exemplos disso pra dizer aqui, mas eu acho que se eu fosse fazer, eu acho que seria algo mais ou menos assim, meio que robôs movidos a tecnologia artificial, alguma coisa do tipo assim, ou então uma rede que conecta tudo, que no caso seria uma alusão à internet. Eu acho que caberia. Acho que seria uma forma interessante de interpretar. Se eu não me engano, no Menera tem uma parada assim, cara. Eu não tô lembrado. Não sei se tem a ver. Era o Tempestade de Ferro, que era um negócio assim. É bem doideira. Tempestade de Ferro não era como se fosse vários
mini dronezinhos lá que tem lá em Numenera, que eu não lembro o nome deles agora. Mas eles são controlados por uma entidade, uma entidade que tá não sei aonde, tá na nuvem, um negócio assim, uma parada. É alguma coisa. A lore de Numenera é meio loucura. Não... É doida. É por isso que eu gosto de Numenera, mas tudo bem. É esquisito. É legal, mas é esquisito. Então, próximo pilar. Magia e tecnologia. Em todos os mundos de Fábula Última, ciência e magia representam duas maneiras diferentes de estudar e manipular a realidade. Uma se preocupa com a natureza tangível da matéria, a outra com as almas que habitam nela, dois lados da mesma moeda. Maquinário milagroso pode estar escondido sob as ruínas de uma civilização antiga, e até mesmo os magos mais poderosos frequentemente farão uso de veículos e aeronaves. Muitos desses mundos também apresentam uma disciplina incomum que combina magia e tecnologia na Magitech. Soldados de metal animados pelas almas dos caídos, bombas que podem desencadear caos elemental e máquinas voadoras alimentadas por espíritos do vento são apenas alguns exemplos do que pode ser criado por essa arte híbrida. Aqui, cara, eu acho que muitos RPGs eles vão se encontrar, né? Porque a gente pode pensar na Magitech do Final Fantasy VI, Que tem literalmente esse nome. Mas pode pensar também no Final Fantasy VII, no 10, no Zelda, que você falou aí que tem muito de coisa antiga enterrada, não sei, tecnológica, né? Sim, o Numenera que a gente falou também. Pô, tem muita coisa disso. E aí no High Fantasy ele fala o seguinte: geralmente a magia é uma arte antiga e perdida, mas que pode trazer destruição. E a tecnologia é perigosa e insensível, mas é mais confiável. Eu acho que vou até falar um do lado do outro aqui pra gente comparar. Aqui com o Natural Fantasy ele fala o seguinte: ambas têm um lado bom e ruim. A magia pode ser boa e pura ou causar catástrofes. E a tecnologia pode ser recuperada e adaptada, mas com o risco de causar os velhos problemas novamente. Esse aqui tá bem no Numenera, do Natural Fantasy, porque Sim. Você pode recuperar a tecnologia, que é as Numeneras, né? E usar, mas elas podem ser problemáticas. E parece ser a mesma coisa, se você olhar assim a princípio, mas não é. Porque você vê que aqui no High Fantasy ele fala, tipo assim, a tecnologia é mais confiável, tipo assim, a magia é aquela coisa mística mesmo, aquela coisa que tem muitos segredos e muitos, né, mas só que ela é caótica, enquanto a tecnologia, como ele fala, é insensível, mas é confiável, né, e já no Natural eu acho que é meio o contrário, né, a tecnologia tem o risco de causar catástrofes, já a magia, ela é mais natural, literalmente, né. Ela tem o lado bom e ruim. Ambas, no caso, no Natural Fantasy, tem o lado bom e ruim. Sim. Acho que a visão do Natural Fantasy é que qualquer intervenção na natureza de alguma forma não é tão bem vista assim, no geral. Porque, afinal de contas, você está manipulando a natureza e isso pode irritar algum espírito antigo. E a tecnologia é aquela coisa, né? É aço, não é natural, né? Você pode até usar ela, mas não é natural, não é aquela coisa que você quer usar. E aqui no Techno Fantasy ele fala: magia e tecnologia são profundamente interconectadas, embora possa existir alguma forma de magia antiga que a ciência é incapaz de compreender. Eu já vejo aqui no Numenera, né? O Numenera, ele é bem nesse lado aqui de que é mais misturada. Inclusive é uma frase que tem no Numenera que é do Arthur Clarke: a tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia, né? Então, basicamente é a mesma coisa, se você tiver uma tecnologia avançada o suficiente. Então, eu acho que o Numenera tá mais nessa parte aqui, desse pilar aqui de magia e tecnologia, ele tá mais pro Techno Fantasy mesmo. Próximo pilar. Heróis de várias formas e tamanhos. Os protagonistas de Fábula Última são heróis completos, indivíduos extraordinários que possuem habilidades únicas e cujas ações moldarão o destino do mundo. Embora alguns possam ser nobres paladinos ou virtuosos modelos de justiça, até mesmo os ladrões e cavaleiros das trevas entre eles têm uma natureza fundamentalmente boa e podem ser confiáveis para fazer a coisa certa quando a situação fica desesperadora.
Em linha com o gênero de videogame do qual Fábula Última se inspira, nossos heróis não seguem nenhuma regra de realismo. Sejam eles crianças com incríveis poderes mágicos ou guerreiros idosos capazes de desafiar sozinhos um exército inteiro, tudo o que importa é sua força de espírito. Aqui tem um aspecto importante que a gente até falou no primeiro episódio e falou nesse também, que é o seguinte: a primeira parte de herói de várias formas e tamanho, quer dizer, você pode ser qualquer coisa, né? No Fábula Última, você pode ser qualquer espécie, você pode ser uma pedra falante, você pode ser qualquer coisa. E a segunda parte que delineia que os heróis são os heróis, né? Eles podem até ser anti-heróis, mas eles são heróis, eles são eles que vão enfrentar as dificuldades do mundo, não é isso? Um exemplo é no Final Fantasy IV, você tem o Cecil, que ele é um cavaleiro negro. Ele tem esses poderes sombrios, que é dito na história que não é algo bom, que inclusive não faz bem para ele, só que ele é uma pessoa boa, ele é um herói. Ele não tá tentando destruir o mundo, não, ele é um herói, inclusive em algum momento da história ele vai se redimir, enfim. Mas é essa questão que, tipo, você pode ter um personagem anti-herói, um personagem mais... que não precisa ser esse paladino, essa coisa assim, virtuoso sempre. Mas você vai ser um herói. Não seja aquele cara babaca que quer fazer o vilão no meio do grupo, por favor. Eu achei legal essa parte assim, como o Matheus falou aí, sejam ele crianças com incríveis poderes mágicos. Pô, isso é muito, muito RPG, né, cara? Tipo assim, a criança poderosa, né? JRPG tem absolutamente de tudo, assim, absolutamente. Se você for fundo o suficiente, você encontra qualquer coisa como raça em JRPG. É, como raça ou como personagem, né? Não interessa. Então, Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente pensa numa coisa, um RPG clássico, sei lá, um D&D, geralmente você tem um cara que treinou anos pra ser um aprendiz de mago, um cara experiente que saiu do exército e virou guerreiro. No Fábula Última não tem isso, velho. Se você quiser ser uma criança que tem poderes, tira da caixa do chapéu, você pode, não interessa. É muito legal isso. Não importa como é a aparência do personagem, até porque não tem, na regra não existe raça. Então você quer ser um homem-pássaro, você pode ser um homem-pássaro, tudo bem. Você quer ser um robô? Você pode ser um robô, tudo bem. Você quer ser, sei lá, um rato falante? Tá, ok. Seja o seu rato falante. Seja, isso aí. E aí, nos aspectos aqui dos tipos de mundo, no High Fantasy, além de não haver limites no que os heróis podem ser, eles tendem a ser exageradamente épicos. Cavaleiro da armadura dourada que vai libertar o povo, o escolhido que vai salvar a humanidade, né? Isso é muito High Fantasy. Você dificilmente, o esperado é que você não seja, seu personagem não seja, eu sou apenas um agricultor. Eu sou... Não, você pode até começar como agricultor, só que secretamente você se descobre como sendo escolhido, como sendo a única pessoa que pode fazer tal coisa. No Natural Fantasy fala assim, mostra como os representantes de diferentes culturas e pessoas podem aprender a lutar pelo futuro juntos. Sabe o que me lembrou isso? Final Fantasy IX, tá ligado? Não sei se eu tô correto, tá? Tô certo que tem... Cada um é de uma espécie diferente, né? Porque tem o Zidane, que tem aquele que é, sei lá o que ele é, que ele tem rabo. Aí tem o maguinho lá, aí tem o outro bicho da língua grande. Pô, eu achei muito isso. Eu não sei se eu não joguei. Eu joguei o Final Fantasy IX, mas faz muito tempo, cara, que eu joguei. Eu joguei também faz bastante tempo, mas pelo que eu lembro da história, é bem isso, né? Bem isso. Você tem o Zidane, o Vivi, aí você tem um cara lá que parece o cara do LoL. É verdade. Tem muito disso, de você misturar várias culturas e cada uma tem uma dificuldade lá que os heróis vão tentar superar. E no Techno Fantasy, os heróis aqui podem ser tanto androides, alienígenas, bizarros e fantasmas psíquicos. Pode também ter nomes e vidas extremamente próximos do nosso mundo real e contemporâneo. Aqui é o Shin Megami Tensei aqui, nessa parte? Ou não? Shin Megami Tensei, você é um jovem adulto, adolescente que se envolve com demônios. Aham. Então, no caso, eles abraçam só essa segunda parte aqui, né? Que ter nomes e vidas extremamente próximos do nosso mundo real e contemporâneo, né? Que eles são pessoas normais, né? Eles não são alienígenas psíquicos. Não, eles são estudantes japoneses, em geral. Aham, beleza. Mas no Techno Fantasy você também pode ser isso. Você pode ser androide, alienígena bizarro e tudo. Beleza, show de bola. Sétimo pilar...
é tudo sobre os heróis. Qualquer evento relevante em um jogo de Fábula Última está ligado aos heróis, direta ou indiretamente. Reviravoltas dramáticas na trama acontecerão quando os protagonistas estiverem presentes na cena, e os grandes poderes e males do mundo darão a eles atenção especial. Seguindo a mesma lógica, a determinação dos heróis permitirá que eles alcancem o impossível, como derrotar um império ou selar uma divindade poderosa. Tá aqui mais uma vez reforçando aquele que a gente falou, né, de que os heróis são as coisas mais importantes da campanha, né? Ele cita, como a gente falou, tinta no papel, pixel na tela, de que sem os heróis nada acontece, né? Os vilões, eles vão atrás dos heróis, serão os antagonistas dos heróis, e a trama gira em torno deles. Inclusive tem uma regra muito boa, né, que eu até usei recentemente, né? E quando um vilão aparece em cena, a galera, todo mundo do grupo recebe um ponto de fábula, mesmo que não esteja presente na cena que o vilão apareceu, né? Sim, inclusive eu descobri que eu ganhei um ponto de fábulas e eu nem sei que vilão é ele. Apareceu em algum lugar e você não sabe, né? Aparecendo pro outro grupo. É a razão de ser do RPG, né? E a gente faz isso basicamente em todo o RPG, mas aqui no Fábula Última tá escrito, e vamos ver aqui a diferença para cada um dos tipos. No High Fantasy, os eventos mundiais estão indissociavelmente ligados aos seus heróis. Nenhum herói é parte dessa história por mero acaso, faz parte do seu destino. Também um pouco ligado com o pilar anterior, né, de que tem o escolhido e tal, que vai salvar o mundo e essas coisas, né? Por exemplo, no Final Fantasy você tem nos primeiros momentos você tem os heróis da luz, que são os guardiões do cristal. Então, Nossa. você são os 4 escolhidos para salvar o mundo. Você não tá ali porque eu vim aqui no reino e o rei mandou salvar alguém. Não. Você foi o escolhido por uma força muito maior que você. Eu acho que mais High Fantasy que isso não tem como ser, velho. Sim, não tem como. No Natural Fantasy, os heróis não parecem ser tão extraordinários, mas encarnam o mais profundo significado do heroísmo e suas qualidades. Isso é o Link, né? É. O carinha ali que, tipo assim, o tio dele, pelo menos, não sei qual é a história dos outros Zeldas, mas no Link to the Past é tipo assim, né? O tio dele foi salvar a princesa, não conseguiu, ele que vai, né? Ele é uma criança... É esquisito falar isso, mas ele é uma criança normal. As coisas vão levando para que ele se torne o herói, né? Sim, exatamente. Esse é um dos pilares do Tecnofantasy que eu achei mais legal, porque é o seguinte, ó. As maquinações dos vilões tendem a se estender por galáxias inteiras, então os laços entre protagonistas e vilões precisarão ser mais profundos. Star Wars. Star Wars, né? Star Wars. Eu achei isso legal, porque realmente, tipo assim, se um cara tá causando a merda lá na PQP da galáxia, do outro lado da galáxia, o que o teu personagem tem a ver com isso? Se não for teu pai, tá ligado? Exatamente, e tipo, como é que é um vilão do Império Galáctico vai se importar com o Joãozinho que tá fazendo uma microcélula rebelde em um planetinha qualquer? Tem que ter um laço muito forte. Tem que ter alguma coisa a mais ali que atrai esses dois lados. Então eu achei muito legal isso, porque realmente, se você tem uma maquinação que se estende por várias terras, vários planetas, tem que ter os protagonistas tem que ter esse laço mais forte, porque senão o cara não tá nem aí. E aí, não faz sentido, né? Os heróis terem importância nessa maquinação. 8º e último pilar. Mistério, descoberta e crescimento. Este jogo é construído sob a descoberta de mistérios antigos e poderes esquecidos, sim, mas acima de tudo, dos próprios heróis, de seus sentimentos e do que eles estão dispostos a fazer para lutar contra a escuridão. Os protagonistas de Fábula Última são figuras complexas e por vezes trágicas, e sua jornada os mudará para sempre. Esse pilar, Kevin, me lembrou várias coisas, tanto do Fábula Última quanto de, por exemplo, o Numenera. Porque o Numenera, ele atua na descoberta, né? Você não ganha XP por matar monstros. Você ganha XP por descobrir coisas. Sim.
E o Fábula Última tem muito disso também, assim, de que você cresce com seus personagens, não é derrotando monstros, os monstros estão lá por outros motivos, né? Sim, sim. E o que propicia o desenvolvimento dos personagens são esses laços, né, que eles formam. A gente falou dos laços, né, no primeiro episódio. Esses laços que eles formam um com os outros, os laços que eles formam com a comunidade ou com o mundo, a descoberta que eles vão tendo da história deles mesmos, da amizade, do poder da amizade, sei lá do que, mas que vai fazendo os personagens crescerem, eles ficarem mais complexos, né? É a história mais antiga de qualquer literatura, eu acho, que é o personagem começa e ele vai se descobrindo um herói, ele vai se descobrindo uma pessoa diferente do que ele começou a história. A Sociedade do Anel, cara, é basicamente isso. A galera, ninguém se conhece, basicamente, aí eles vão criando laços entre eles pra poder derrotar o mal maior. Inclusive, o Frodo e o Legolas nunca se falaram. Não, peraí, no livro, né, no filme, né? No filme o Frodo e o Legolas nunca se falaram. Mas ele sabe o nome dele, porque quando o Legolas chega, ele fala. Essa é uma questão, inclusive, que ninguém nunca falou o nome do Legolas pro Frodo. Mas enfim. Então, no High Fantasy, os mistérios são profundos, antigos e chocantes. E o crescimento dos protagonistas acontece quando revelações terríveis mudam sua compreensão da política, magia ou espiritualidade, podendo proporcionar reviravoltas incríveis. Aqui falando dos Seus Anéis, mas tem um pouco disso, né? A trama vai se revelando, né? E isso que vai fazendo os personagens mudarem as suas atitudes. Às vezes até a da reviravolta, né? Como a gente falou também no começo do vilão, que se revela que não é um vilão, que tem alguém maior por trás. Uhum. Né? A gente falou isso do High Fantasy lá atrás. Então tem um pouco disso também, né? Do High Fantasy. Sim, sim, sim. Do Natural Fantasy, mistério e crescimento são parte fundamental desse estilo. E a descoberta levanta questões sobre o conhecimento ser usado para o bem ou para o mal. Conhecimento é poder, mas conhecimento às vezes é uma maldição, né? Tipo, tem coisas que é melhor deixar quieta, né? O Natural Fantasy, você vai descobrindo coisas que no final era melhor ter deixado quieto, e aí tem muito disso, né? De que, pô, deixar a natureza, não mexe com a natureza que ela mexe de volta, tá ligado? Inclusive, como ele comentou já várias vezes, o Numenera acaba sendo bem isso, você para pra pensar. Você vai achar os dispositivos da Numenera, só que tem alguns que talvez você não devesse mexer. Legal que o Numenera tem um livro que literalmente o nome é Descoberta. Então... Um dos livros básicos do Numenera atualmente chama Descoberta, literalmente. Só falta ele lançar o mistério e o crescimento. No Tecnofantasy, os protagonistas vão se aprofundar em injustiças e mentiras que construíram sua sociedade. Esse processo deve traduzir-se em forte crescimento pessoal, que entrará em conflito com a incapacidade dos principais antagonistas de se arrependerem, crescerem e mudarem. Shinra, né? Sim. A Shinra criou aquela mentira de que nós somos a evolução e a sociedade precisa de nós, e aí tá destruindo o planeta, mas a gente não vai desfazer aqui a mentira, nós vamos continuar dizendo que nós somos bons e tudo. Você lembra mais de algum outro exemplo, assim? Ou esse é tão cara de pau que tá bom? Eu acho que esse é tão cara de pau que ele basta. Final Fantasy VI, não tem negócio que eles usam os spares? Sim. Eles falam que é que eles escondem que os spares são criaturas, não tem um negócio desse? Eu não lembro. Qual é o base Final Fantasy VI? Teve a Guerra dos Mag há muito tempo e a magia acabou. Uhum. Só que o Império Gestahl, ele descobriu o portal para o mundo dos Espers. Então eles foram lá e sequestraram alguns Espers e trouxeram para o mundo normal, o mundo dos humanos, e começaram a extrair poder desses Espers para criar a Magitech, que era tudo que eles conseguiam. Eles não conseguiam fazer magia de verdade, conseguiam fazer apenas as Magitechs. Então, em algum ponto da história, o Império meio que dá a gente se arrependeu, não sei o que, pô, gente. Nós paramos de usar essa parada aí. Você descobre depois que era mentira, que o Imperador não se arrependeu de nada, ele só te usou pra conseguir chegar até a Terra dos Espers e pegar todos os outros Espers que tinham lá. Ou seja, isso aí gerou um crescimento, Sim. um desenvolvimento na história que realmente foi importante pra história do jogo, né? Porque aí que rola todo, que desemboca lá na destruição do mundo e o Kef ficar sumindo lá a parada, né? A partir não quero dar muito spoiler, que quem jogou Final Fantasy VI, eu recomendo, tem o Pixel Remaster aí, que tá maravilhoso, bonito. Eu recomendo jogar até hoje, ele é um jogo muito bom em história, ele é um salto, do 5 pro 6 é um salto de narrativa
e criação de personagem incrível. Mas é isso, tem muita reviravolta nessa parte, muita coisa que acontece que se encaixa bastante nessa questão de você descobrindo mentiras, descobrindo coisas que vão fazendo o seu personagem mudar o pensamento, as atitudes, ou crescer como pessoa em si. Kelvin Lima, então chegamos ao final. Queria agradecer mais uma vez ao Matheus aí pela bela narração dos 8 pilares. Eu espero que vocês tenham apreciado aí as nossas referências, né? De tentar aprofundar um pouco cada pilar, que é uma parte que, ao contrário do que nós fizemos, eu me incluo porque eu também participei da criação do nosso mundo. Não releguem os 8 pilares, eles são importantes pro jogo. Tanto que é o nome do podcast, cara. Né, Sim. cara? Dá uma lida antes com o grupo, numa sessão 0, antes de criar o mundo, dá uma lida pro grupo, se assegura que tá todo mundo na mesma página ali, e aí a construção de mundo vai ser até mais fácil, porque, como eu falei, são tropos básicos de JRPG, mas se você não conhece tanto JRPG, ou então você não tá tão acostumado a essa parte de criar mundos, pô, se você seguir isso aí certinho, você vai criar um mundo muito interessante. Vocês viram que a gente não usou tropo só de JRPG, a gente pegou referência de literatura, de cinema, de outros RPGs, então dá pra você tirar de todo canto. E o mais importante, não se apegue só a um aspecto, seja ele natural ou high fantasy ou techno fantasy. Primeiro, quero dizer que é a parte, pra mim, a criação do mundo é a parte mais divertida do Fábula Última, certo? Pra mim como narrador. E segundo, pra mim é uma parte muito importante do Fábula Última. Não pule essa parte, tá ligado? Se você vai criar, pelo menos a primeira vez, tudo bem, se você vai jogar pra apresentar o jogo, usa o Press Start lá e tudo, mas não, vou jogar com meus amigos, pô, cria um mundo, cara. Lê os 8 pilares, lê o passo a passo da criação do mundo e faz isso, cara, porque é bem bacana. E mistura tudo que você quiser. Sim. Qualquer um do grupo der eu quero que tenha isso aqui daquele jogo, ou isso aqui que eu acho legal, pô, inclui também, não tem problema, vai ficar bacana, eu garanto. E no futuro nós também vamos ter episódios sobre o capítulo de criação de mundos que tem no livro básico, pra quem tiver interesse, tá lá já, então a gente vai se aprofundar nisso no futuro, e é isso. Bom, agradecer também a presença do Kelvin Lima mais uma vez, meu parceiro, obrigado. Siga a gente aí nas redes sociais, todas as redes sociais aí, 8 Pilares, ou então 8 Pilares Podcast. Deixa um comentário no YouTube ou no Spotify, também dá pra comentar, quem escuta pelo Spotify dá pra comentar. Eu aprendi a responder, eu não sabia responder do Spotify, porque é meio complicado, mas agora eu aprendi, quem sabe eu começo a responder lá. Estamos também em todos os aplicativos que você pensar de podcast, quer ouvir no Deezer, quer ouvir no Podcast Addict, tem tudo aí, tá tudo, é só procurar que vai encontrar a gente. Beleza, Kelvin Lima? É isso? É isso, né? Até a próxima, então. Tchau, galera.